numa terra boa é sabedoria. É ou não é? Sabedoria. E o que Deus deseja para a tua vida realmente é que você venha prosperar e ter uma vida abundante. Por isso é preciso sabedoria. Como nós falamos aqui antes, o sábio, ele é aquele que é consequente, aquele que avalia, aquele que toma decisões de acordo com o conhecimento que ele tem e de acordo também com o resultado que já teve na vida de outras pessoas, ou então, né, vamos colocar aqui, com a melhor possibilidade dele se beneficiar daquilo que ele está fazendo, da atitude que ele está tomando. E o tolo é aquele que faz as coisas de qualquer jeito, não pensa, não tem prudência naquilo que faz, naquilo que fala. E aí, o que Deus não deseja é que o homem venha a se prejudicar, porque essa é uma realidade. Vamos colocar assim, você toma algumas atitudes e às vezes não segue conselhos dos mais velhos, não segue conselhos das pessoas que são mais experientes por uma questão de vaidade. E quando toma atitude, às vezes até olhando, analisando a vida dos outros, isso acontece muito nos negócios, tá? E nas pessoas mais jovens isso é ruim. Elas veem uma pessoa se dando bem e acham que se fizer a mesma coisa vai dar certo. Quem entendeu bem aqui? Mas não consulta, sempre às vezes tem alguma outra coisa que você não sabe. As circunstâncias que aquela pessoa agiu naquele momento era uma, agora são outras. Aí você toma a mesma atitude que a pessoa tomou e deu errado. Por quê? As circunstâncias são outras. Então a falta de humildade é tolice. Quem entendeu bem aqui? Amém? Eu já vi tanta gente se dar mal assim, mas não pergunta. Já dizia o velho guerreiro Chacrinha, quem não se comunica, todo mundo conhece bem aí, né? Até os mais novos já viram aí um programinha dele, não é verdade? Então, a comunicação faz parte de eu ser abençoado. Aquilo que eu ouço e aquilo que eu guardo e retenho no meu coração para ter sabedoria. Então, nós falamos primeiro que era a sabedoria, depois falamos como obter sabedoria. Se eu pedir, né? Vamos colocar assim, se eu pedir, né, com fé, eu recebo. E o temor ao Senhor, quando eu temo a Deus, eu fico vigilante àquilo que Ele está tentando fazer na minha vida. E quando é que Deus não consegue fazer algo na minha vida? Quando eu não deixo Ele fazer, quando eu não me submeto à palavra dEle. Então existem muitas opiniões, existem muitos pareceres, vamos colocar assim, muitos conceitos a respeito de tudo. Há quem diga que existem muitas verdades. Existe muita verdade, cada um tem uma verdade, a verdade é relativa. Quem já ouviu falar na verdade relativa? Porcaria nenhuma. Só existe uma verdade. Eu e você, que às vezes não enxergamos a verdade e criamos outra. Eu vou provar aqui para você cientificamente, né, que é mais fácil, né? Filosoficamente, talvez um outro possa ter uma opinião contrária. Vamos lá. No início, o mundo inteiro achava que a Terra era plana. E tinha o Atlas, né, aquele ser mitológico, segurando nos ombros o mundo. Isso era verdade na época. Mas era verdade? Era o que as pessoas entendiam ser a verdade. Fala com o irmão que está o que você entende ser a verdade, nem sempre é a verdade. O que o senso comum acha ser verdade, nem sempre é verdade. O que todos falam ser a verdade, nem sempre é a verdade. Aí depois achava-se, olha só, nós vamos colocar assim, que a Terra, aí depois Pitágoras conseguiu matematicamente provar que a Terra, na época, né, matematicamente, que a Terra era uma bolinha, né, que ele fez o teorema dele, ele conseguiu fazer isso, não foi muito bem aceito em determinado momento, mas depois veio Nicolau Copérnico, depois veio Galileu Galilei, né, e aí ficou mais estabelecido que a Terra era redonda, tudo bem. Só que aí eles diziam que a Terra era o centro de quê? De quê? Do universo. E quem falasse contra era queimado numa fogueira. Todo mundo achava que a Terra era o centro do universo. Essa era a verdade do senso comum. Mas essa era a verdade de fato? Então nem tudo aquilo que até a ciência fala, estabelece, é a verdade. Nem tudo aquilo que todo mundo fala e afirmam é a verdade. Quem está entendendo bem aqui? Mas depois descobriu-se que a Terra não é o centro do universo, né? É um planeta, né, que está aí. Quem entendeu bem aqui, né?
é o terceiro planeta do nosso sistema solar, não é nem o maior planeta, e descobriu isso também, que o Sol aí depois, né, fizeram aquele sistema heliocêntrico, em que o universo não gira em torno da Terra, não, melhorou, ele gira em torno do Sol. Quem entendeu aqui? Aí depois descobriu-se que a nossa estrela não é o centro do universo. Ela é inclusive uma estrela de quinta grandeza, existem estrelas milhões de vezes maiores do que a nossa, e que nem a nossa galáxia é o centro do universo. Fala com a pessoa que está ao seu lado, não se deixe iludir por aquilo que todo mundo fala. Pode ser verdade ou pode não ser. Quem está entendendo bem aqui? Pastor, então como é que eu descubro a verdade? Como é que eu sei qual é a verdade? Vamos dar uma olhadinha? Como é que a gente sabe que é a verdade? Vamos embora? Abre a palavra de Deus, Salmo, capítulo 119, Salmo número 119, verso 105. Amém? Salmo 119, verso 105. Né? O que diz aí? O que diz a palavra de Deus? Olha essa coisa maravilhosa. Vamos lá? Amém? Eu não quero aqui ferir o ego de ninguém, não. Eu estou falando que, na realidade, a humanidade teve o ego ferido, como descobriu que não era esse bambambam todo. Não é nada pessoal contra você, nem contra a ciência, nem contra a religião da época, não. É simplesmente um fato. Amém? Nem tudo aquilo que eu acho que é certo hoje pode ser amanhã, mas existe uma coisa que é infalível. Vamos ver aqui. Que diz aí, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Vamos orar por essa mensagem? Feche os olhinhos, olhe comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo, na tua presença, e mais uma vez te pedir que você venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, para que possamos alcançar corações sábios, como teu servo Moisés pediu em nome de Jesus. Amém? Então olha só, aqui diz o quê? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O que significa isso? Alguém que deseja andar na luz, alguém que não deseja cair nos buracos, nos tropeços da vida, ela toma por base o quê? A palavra de Deus. E quando ela toma por base a palavra de Deus, ela sabe que vai ter constância, firmeza onde ela pisa, nas atitudes que ela vai ter. Isso é muito importante para a minha vida e para a sua entender isso. Então presta bem atenção. Toda vez que a sua opinião, seu parecer, não é? Ou seja, aquilo que você vai tomar de atitude baseado num conhecimento, se conflitar com a palavra, esquece e fica com a palavra. Porque ela vai te abençoar. Deu para entender bem? Por que tanta gente se dá mal em determinadas situações? Porque toma atitude de acordo com o que está na telha, no coração. Deu na telha, vou fazer e depois ver o que acontece. A grande possibilidade é que vai acontecer e que vai dar errado. Então, quando eu tomo atitude baseada na palavra, agora é importante entender que adquirir conhecimento é um esforço. Quem crê em Jesus Cristo aí? De verdade, quem crê que ele, né, foi realmente alguém que o Pai enviou para nos salvar e nos dar um caminho? Então, olha o que ele diz lá em João 17:17. Abre a palavra aí. Em João 17:17. Ele fazendo uma oração para os seus discípulos. Ele fala o seguinte, ó, santifica-os na verdade. E o que ele diz que é a verdade? Hein? A tua palavra é a... O que é a verdade? Todas as outras coisas podem ser ou não. Deu para entender bem? Amém? Todo o conceito descoberta pode ser uma verdade ou não, mas a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta para a minha vida. Teve um ministro da médico, ele era ministro da saúde em 1950, eu esqueci agora o nome dele, e ele falou o seguinte: as pessoas andam procurando saber como é o céu, como é as coisas espirituais, como é isso, como é aquilo. Ele falou: Deus sempre teve vamos colocar assim,
a maior importância em mostrar para o ser humano como chegar lá. A Bíblia nunca se preocupou em informar aquilo que a nossa mente não vai compreender. Deu para entender bem? Como é que eu chego até lá? Qual os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deu para chegar até lá? O que ele fala? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Olha a verdade. Bem-aventurados os misericordiosos, amai-vos uns aos outros. Quem entendeu bem aqui? A verdade é que Deus sempre se preocupou em colocar o homem numa posição de herdar o reino do céu. Não de saber como é o reino. Quando você chegar lá, você vai saber. Amém ou não amém? Quem quer saber hoje aí? Ninguém, né? Né? Então fala com a pessoa, tenha paciência, aprenda a chegar lá primeiro. A entrar lá, aprender a ser um cidadão do reino do céu. Olha a verdade. Amém? Amém? E aí a gente, né, vai fazer. Então a palavra de Deus é a verdade absoluta que o ser humano precisa para que ele possa ter comunhão com Deus, ter uma vida abençoada com a família, ele ter sucesso na tua vida material. Tudo que o ser humano precisa para ser abençoado e ter uma vida abundante está na palavra de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria, porque senão vai ficar assim, como é que eu busco sabedoria? Como é que eu busco sabedoria? Aonde eu encontro sabedoria? Aonde? Na palavra a própria palavra, como nós falamos semana passada. Qual o princípio da sabedoria? É o temor ao Senhor. Então, se eu temo ao Senhor, se eu honro, se eu santifico o nome dele na minha vida, se eu considero, se eu amo, então isso é o temor, e esse é o princípio de sabedoria. E a Bíblia diz que o conselho do Senhor, a sabedoria do Senhor é para aqueles que o temem. Está no Salmo 25. Então, se eu temo ao Senhor, ele vai me conceder revelações para que eu tenha uma vida cada vez melhor com a minha família, no meu emprego, meus relacionamentos. Eu vou me tornar uma pessoa melhor, porque toda a jornada do ser humano aqui é tornar-se uma pessoa o quê? Melhor. E algumas pessoas confundem, nós erramos muito, até evangélicos, quando a gente acha que nós vamos reformar o mundo. As pessoas ficam, o mundo vai se tornar um lugar melhor. Não é verdade isso. Sabe por que não é verdade? A própria palavra diz que o mundo jaz no maligno. Aí vamos aqui. Vamos à nossa realidade hoje, vamos ver um pouquinho de história. Quando foi que o mundo foi um lugar melhor para se viver ao longo de todos esses milhares de anos? Quando é que houve justiça, não houve ganância diante dos governantes, das pessoas que vivem no mundo, não houve avareza, não matou por causa de poder, o egoísmo não imperou, o ciúme, a inveja? Quando foi que não houve isso? Não é verdade. O mundo hoje está ruim. Sempre foi ruim, porque o homem sempre foi ruim. Ué? Não houve sempre briga pelos reinos, pelos impérios. As guerras acontecem por quê? Vontade de expansão, de sugar aquilo que tem no outro país, de dar condição melhor para aqueles que estão lá lutando, pegar o espólio, ter um momento de glória que é passageiro, pequeno, mas tem. Não sempre foi assim? Foi ou não foi? E aí durante o meio empresarial não existe a mesma coisa? As pessoas vão crescendo, quando elas crescem muito, seja um mercado, seja uma empresa, seja lá o que for, e se ela puder, ela seca tudo em volta para poder abastecer a si mesma. É assim ou não é? Quando é que isso vai mudar? Deus não enviou Jesus Cristo para reformar o mundo. Ele enviou Jesus para reformar o ser humano. Quem entendeu bem aqui? O indivíduo, a pessoa. Para salvar o homem. Deu para entender bem? Amém? Para enviar quem? Jesus para salvar o homem, o ser humano. Os primeiros cristãos foram perseguidos e mortos. Legal. Aí depois foram perseguidos de novo. Depois o Estado se fundiu com a igreja. Aí a desgraça aumentou. Porque a igreja virou o braço do Estado. Depois o Estado virou o braço da igreja. Tudo uma desgraça. Aonde tinha um homem, porcalhava tudo. Quem entendeu bem aqui? A primeira família. A mulher tomou a frente do marido, já fez ele desobedecer também, desobedeceu, já foram os dois expulsos do paraíso. É assim ou não é? Quebraram já a função ali. Aí depois apenas dois filhos do único casal que existia. Um invejou o outro, matou o outro. Que família é essa? Está na Bíblia ou não está? Fala com a pessoa, a Bíblia não esconde. Deus nunca escondeu os defeitos do ser humano. Eu amo a Bíblia por causa disso, porque ela é bem verdadeira.
o ser humano é assim, ele esconde aquilo que é ruim dele e só mostra o que é bom. É ou não é verdade? Dissimulado. É ou não é? A hipocrisia não sempre existiu? O que é hipocrisia? Você viver de aparência, mostrar aquilo que não é, falar aquilo que realmente não sabe, fala do que nem entende como se fosse professor. O mundo não é assim? É ou não é? Mas Deus veio, Deus, nosso Senhor Jesus, Ele veio não reformar o sistema. As pessoas erram quando falam assim, Jesus era o maior filósofo que apareceu sobre a terra. Não, comparar Jesus com filósofo, gente, é não conhecer Deus, é não conhecer a palavra. O filósofo não é amigo do saber? Não é o que diz lá? Filosofia não é amigo do saber, não é? Ele não é amigo do saber. Jesus é a própria sabedoria. Quem entendeu bem aqui? Ele é o pai da sabedoria. Né? Aí fala, o que o filósofo busca? Não é um caminho? Né? O filósofo, ele estipula um caminho através de um raciocínio lógico, né? Para chegar a conduzir, né, a verdade. Ele procura a verdade para poder, né, saber realmente uma solução para a vida. A filosofia é isso. E Jesus é isso. Jesus busca algum caminho. O que ele diz? Eu sou o caminho. Ele é o caminho, não busca o caminho. O que ele fala? Jesus está buscando a verdade? O que ele diz? Ele é o quê? A verdade. Ele procura a solução para a vida? Não, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem está entendendo bem aqui, amém? Sabedoria, conhecer a palavra de Deus. Aí você não erra, nem eu. Toda atitude que eu tomo de acordo com a vontade, com a palavra, eu tenho 100% de chance de dar certo, porque quem vai, presta bem atenção, quem vai colaborar comigo e se compromete que a palavra dele vai dar certo é o próprio Deus. Não sou eu. O problema é que às vezes nós pedimos as coisas a Deus, olha só a falta de sabedoria. Queremos que Deus nos abençoe, nos ajude, mas da nossa maneira. Não procuramos nem saber qual é a maneira que Ele deseja para a nossa vida. E aí você pede aquilo que não está na vontade dEle, busca de maneira errada, e para cumprir um propósito errado, como é que vai receber? Por isso que ali diz, eu comecei falando, o salmista ele diz com clareza, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Todas as tuas atitudes, sentimentos, pensamentos e direções, a palavra de Deus pode iluminar para poder você só se dar bem na vida. Mas eu preciso ter a palavra no meu coração, até para não pecar. O salmista fala assim, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra dele é vida. Quem entendeu bem aqui? A palavra que traz a sabedoria, a palavra que traz entendimento, a palavra é que vai fazer você pisar em terreno plano. Aí eu quero pedir alguma coisa. Olha só o que Jesus fala. Olha só, se vocês estiverem em mim, ou seja, os olhos fitos nele. E como é que eu tenho os olhos fitos em Cristo? É quando eu tenho a minha atenção para aquilo que Ele falou. Deu para entender bem? Para aquilo que Ele falou. Ó, então, se as minhas palavras estiverem em vós, está dentro do meu coração, e os meus olhos também estiverem nele, que é a palavra, pedireis o que quiser e será concedido. Então, por que a maioria das vezes a gente não recebe? Porque não pede de acordo com a vontade dele. Quem está entendendo bem aqui? Hoje pela manhã a mensagem que foi dada está lá em cima do livro de Neemias. Neemias era oficial do rei Artaxerxes, e ele, quando ele ouve falar que o irmão dele, Anani, chega lá de Jerusalém, ele estava em Suzã, uma fortaleza, que era um governo mundial na época, e ele era um oficial do rei, né? Artaxerxes era rei de reis, na realidade, o mundo todo estava sob o domínio desse rei, e Neemias tinha uma condição muito boa. Mas quando o irmão dele chega e traz notícia de Jerusalém, de Judá, que estavam os muros fendidos e as portas queimadas a fogo, e o povo, que eram os irmãos dele, estavam em grande miséria e desprezo, a Bíblia diz que Neemias chora, angustiado, jejua vários dias.
e começa a clamar a Deus, pedir a Deus misericórdia para que Deus concedesse a ele uma audiência com o rei, para que o rei pudesse lhe conceder recurso para ele restaurar a vida daqueles irmãos. Olha só, presta bem atenção o que Neemias faz. Quem quer ser atendido pelo Senhor aí? Levanta a mão. Olha a sabedoria. Olha o que Neemias faz. Ele jejua, chora e clama a Deus por vários dias, para que Deus lhe concedesse oportunidade diante do rei, para que ele pudesse ter recurso para restaurar a cidade e abençoar os irmãos que estavam lá. A Bíblia diz que Deus lhe concede justamente tudo aquilo que ele pediu, porque a vontade dele estava de acordo com a vontade de Deus, que é abençoar as outras pessoas. Quem está entendendo bem aqui? Fala com o irmão que está ao seu lado, em nome de Jesus, meu irmão, tenha suas orações atendidas. Quando eu, na realidade, tenho a minha vontade de acordo com a vontade de Deus. O que Jesus falou? Vim para que tenham vida, tenham em abundância. Mas quem? Todos. E você pode ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Isso é a sabedoria. Por isso que Jesus fala: quando vocês tiverem minhas palavras em vós, pedireis o que quiserem e vai ser atendido. Então, quando eu conheço a palavra, que é a sabedoria, aí sim, eu vou pedir só aquilo que está na palavra e eu vou ser atendido, porque essa vai ser a vontade de Deus. Por quê? A minha vontade não é boa? Não. Qual é a boa vontade? Perfeita e agradável. É de quem? De Deus. Então, se a minha vontade for igual a dele, a minha vontade vai ser o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, ela vai se realizar na tua vida e na vida da tua família. Amém ou não amém? E qual é a vontade de Deus para mim e para minha família? Que eu tenha uma vida próspera. A Bíblia fala isso, olha com a sabedoria. Eu, quando entendo isso, as coisas melhoram. Ele fala assim, ó, que Deus ama a prosperidade do teu servo. Então, Deus ama que o servo passe necessidade? Não, Deus ama que você seja o quê? Próspero. Quando Jesus veio, ele curou as pessoas. Curou ou não curou? É a vontade de Deus que o homem esteja doente? Não. É a vontade de Deus que o homem esteja na miséria? Não. É a vontade de Deus que ele morra e vá para o inferno? Não. A própria Bíblia diz que é a vontade de Deus que todos sejam salvos. Todos herdem o reino dos céus. Não somente eu e você. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Mas tudo isso está onde? Na palavra de Deus. Aí eu faço uma pergunta. Tudo que foi falado aqui, cada versículo que a gente citou, que ainda poderia citar mais, está de acordo com a palavra? Tá, tudo que eu falei está de acordo com a palavra. Eu não falei nada do que não está de acordo com a palavra. É a vontade de Deus que você seja salvo? É a vontade de Deus que você seja próspero? É a vontade de Deus que você tenha saúde? É a vontade de Deus que você abençoe o próximo? Por que isso não acontece às vezes com todos? Porque nós criamos as nossas opiniões baseadas nos nossos sentimentos e no nosso desejo. Aí eu começo a conflitar as minhas atitudes. Aí, gente, está ouvindo agora? Tá, né? Eu começo a conflitar com as minhas atitudes com a vontade de Deus. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Então, de onde eu consigo sabedoria? Com a palavra de Deus. Né? E por que a palavra é tão importante assim? Quem é crente entende que você existe no mundo e que esse mundo foi criado. E lá em Hebreus diz assim, ó, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Olha só a coisa maravilhosa. E o Senhor Jesus disse assim, olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, a palavra que criou os céus e a terra é a própria palavra de Jesus. Então os céus e a terra vão passar porque foram criados pela palavra, mas a palavra vai permanecer e continuar. Então a palavra de Deus, ela é mais consistente, mais concreta do que o chão que você está pisando. Aleluia! Quem está entendendo bem aqui? Então confiar na palavra e me entregar essa palavra é me entregar uma vida de abundância, uma vida de prosperidade, uma vida de alegria. Então não precisa ficar sofrendo. Aí eu vou plagiar os irmãos de outra igreja.
pare de sofrer. Quem está entendendo, não é? Eles fazem uma propaganda lá legal, né? E a verdade, pare de sofrer. Para que sofrer? É só seguir a palavra de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria que todo homem precisa. E o próprio Senhor Jesus, Ele é a própria palavra viva de Deus. Lá em João, no Evangelho de São João, segundo São João, diz assim, ó. E no princípio era o quê? O Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é o Verbo? É a palavra. Então, antes, existia só no imaginário do ser humano. Porque a Bíblia diz lá atrás que no princípio que o Deus do céu e da terra, o Espírito do Senhor parava sobre a face do abismo. Ou seja, e disse Deus, haja luz. Ou seja, a palavra que criou. E essa palavra criadora é a própria palavra que nós devemos viver hoje. Que nós devemos ser abençoados. Amém? Então, quando eu baseio a minha vida, tenho base na minha vida, na palavra, eu vou ter uma vida abençoada. Então, o que Deus deseja para você é encher tua vida de sabedoria, mas não dá para encher sem a palavra de Deus. Pastor, mas como é que eu faço para ler a palavra de Deus? Orando, com reverência. Então, toda vez que você vem à igreja, você ouve a palavra de Deus. Existem pessoas, eu vou ser claro aqui da minha posição, que elas buscam a revelação de um lado para o outro. Quem já viu pessoas assim? A maior revelação é a palavra para a tua vida. Você vai buscar revelação para perguntar à pessoa se você pode matar ou não? Eu vou lá procurar a irmã fulano e vou perguntar ao pastor, se eu estou com raiva da pessoa, se eu posso matar. A palavra não diz que não matarás? Diz ou não diz? Não, eu vou procurar na palavra se eu posso me promiscuir ou não. O que diz? Não adulterarás. Eu vou procurar na palavra, né, se eu devo me compadecer do pobre. O que diz a Bíblia? Eu quero saber na palavra se Deus deseja a minha prosperidade. O que a Bíblia diz? Que Deus ama a tua prosperidade, não só deseja. Ah, não, pastor, eu vou procurar na palavra se eu devo arrumar um emprego ou não. Oh, meu Deus. Tem gente que não pergunta, será que eu devo arrumar um emprego? O que a Bíblia diz? Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, que a mão do preguiçoso ele empobrece, do diligente prospera. Está tudo na palavra. Quem está entendendo bem aqui? Pastor, fulano me fez um mal muito grande. Será que eu devo perdoar? Porque esse mal foi muito grande. O que a Bíblia diz? Ela, com clareza, ela fala o seguinte, olha, se nós não perdoarmos as ofensas que os outros fizeram para a gente, né, o que vai acontecer? Tampouco o Pai perdoará as nossas. É importante a gente entender isso. Amém ou não amém? Amém? Eu preciso entender isso. Tudo que eu preciso está onde? Na palavra de Deus. A maior revelação para a minha vida e para a sua. Não que você não possa, em algum momento da vida, algo específico. Mas às vezes eu vejo, me perdoem, pessoas recebendo revelação 30 vezes ao dia. Nem Moisés acho que falava com Deus tanto assim. Quem entendeu bem aqui? Misericórdia, gente. É ou não é verdade? De Moisés. Você vê ali a vida de 40 anos da vida de Moisés com Deus, poucos livros. E ele deixou leis para uma nação inteira. E tem gente que escreveria 20 vezes o que Moisés escreveu, 30. A maior sabedoria é a própria palavra de Deus na sua vida. Presta bem, tem gente que fala assim, pastor, eu estou esperando aí um chamado de Deus. Quando Jesus fala assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele falou para quem? Hein?
Que chamado você precisa mais? Se você sentiu no teu coração que você é servo de Jesus Cristo, foi abençoado por Ele, começa a pregar o Evangelho em nome de Jesus. Amém ou não amém? Ué, será que eu devo ajudar aquele irmão ali? Se sentir no coração, ajuda. Se ele está com dificuldade, ajuda. Já é a simpatia, já é o Espírito Santo te abençoando. Quem está entendendo bem aqui? Amém ou não amém? A palavra de Deus é a revelação que você precisa para trazer sabedoria para você viver de acordo com a vontade de Deus. Amém ou não amém? Aí você está ali, alguém chegou na rua, poxa, me empresta, me arranja aí R$2 para comprar um pãozinho. Aí você fica pensando, será que ele está querendo me dar uma volta? Eu não vou dar não, gente, R$2, dá os R$2, se ele te der a volta, o problema é dele. Quem entendeu bem aqui? Você vai estar sendo abençoado pelo teu coração. Amém ou não amém? Amém? Faça a tua parte em nome de Jesus. E Deus vai fazer a dele na tua vida. Entenda bem isso. A verdade é a palavra, tem tudo que você precisa ler. Então não use a palavra, o conhecimento que tem para tentar se justificar. Porque o teu coração sabe quando você tenta transferir seus problemas para a vida dos outros. Sabe ou não sabe? E Deus sabe? Sabe. Então a sinceridade também faz parte da palavra. Como é que eu posso ser escolhido pelo Senhor Jesus? Sabe como? Um coração sincero, igual de Jó. Um coração fiel. Um coração determinado a agradar o Senhor. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua. Então, encha o cesto da tua vida, do teu coração, com a sabedoria de Deus. Para Deus abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém? E olha, eu duvido que você vai tomar um passo errado, porque Deus não vai deixar. Porque você está buscando fazer a vontade dEle. Pode ter até dificuldade, né? Para a gente fechar aqui. Você pode ter até alguma dificuldade em ser justo, em ser verdadeiro, em ser honesto. Porque o mundo já é no maligno. Então, se você tem Jesus no coração e tem as atitudes dele, o mundo vai te rejeitar. Vai ou não vai? Vai, não estou falando as pessoas, não, estou falando o sistema do mundo. Vai te rejeitar. Não só você. Jesus ele fala assim, pai, eles não são do mundo, como eu também não sou. Por isso o mundo os odeia. Não estou falando das pessoas, estou falando quem? O sistema do mundo. Quem entendeu bem aqui? Amém? Amém? É normal. Quem já viu no serviço aquela pessoa que é correta, bem corretíssima, e as pessoas chamam de puxa-saco? Será que ela é puxa-saco ou o outro que é errado? Aquele aluno que estuda muito, aí infelizmente não tem um bom convívio com os outros, porque está estudando muito, que tem um objetivo na vida, as pessoas começam a chamar de nerd, não é verdade? Aquilo tem problema de cabeça. Problema de cabeça tem quem não estuda, meu irmão. E não vai chegar a lugar nenhum, é na verdade. Amém? De repente não tem aquela afinidade para estudar, faz outra coisa, vai pintar, vai cantar, vai dançar, mas não fica taxando os outros para poder se justificar. Amém ou não amém? Então o mundo é assim. Aí, porque o mundo é assim, eu vou ser assim? Aí alguém, né, um vizinho, começou a reformar a casa, fez a casa bonitona, e está o outro lá com aquele, o outro vizinho já olha com aquele olho gordo, não é verdade? Não, ora para ele ser abençoado e fala assim, não me desampare. Amém ou não amém? Tira a inveja do coração, meu irmão. Hã? O outro passa com um carro novo, só que falta derreter o carro do cara. Para em nome de Jesus, meu irmão. Ora para Deus abençoar você. Amém ou não amém? Glória a Deus. É importante a gente se livrar de tudo isso do nosso coração. E tudo isso está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela dá um norte para o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, com meus filhos, com os pais, com os irmãos, com a igreja, com o teu próximo e com o próprio Deus. Então, quando você tem a palavra, ela verdadeiramente é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?